Bem, pessoal, esse então é o nosso vídeo conceito do tópico eletrostática, texto base 5, campo elétrico. Bom, primeiro que a gente já tem alguma noção de campo elétrico, vou pegar aqui uma situação de uma partícula carregada positivamente, a partícula Z, a gente vai aproximar uma partícula A dessa partícula Z. Aqui as duas estão eletrizadas positivamente, logicamente vai surgir uma força repulsiva entre as duas partículas. Vamos pegar uma outra situação agora com as mesmas partículas A e Z, mas agora a distância entre elas está um pouco maior. A gente vê que Z está de um lado, A está de outro. Obviamente, as forças entre elas serão forças repulsivas, uma vai estar repelindo a outra, mas a gente vê que a intensidade já diminuiu. Agora vamos pegar um terceiro caso aqui, um caso extremo, com as mesmas partículas A e Z, mas agora muito afastadas uma da outra. A gente vê que conforme a distância entre elas vai aumentando, a força vai diminuindo. O que quer dizer então que quanto mais perto elas estão uma da outra, maior é a força de repulsão. E é nisso que a gente identifica a atuação do campo elétrico. O campo elétrico, então, seria um espaço ao redor da partícula, essa eletrizada, onde ela acaba sofrendo efeito de atração ou de repulsão. Aqui a gente tem a mesma partícula Z e aqui eu fiz um esboço de um campo elétrico. Ele é mais intenso na proximidade e vai diminuindo conforme vai se afastando da partícula que gera esse campo. Como que a gente pode estar imaginando ele? É teorizado que partículas carregadas positivamente tenham um campo elétrico repulsivo, então, com setas que apontam para fora, e partículas eletrizadas negativamente têm um campo elétrico atrativo. Então, só repassando aqui, partículas com cargas elétricas positivas, partículas positivas têm campos elétricos de afastamento, enquanto cargas elétricas negativas têm campos elétricos de aproximação. Essa é uma definição teórica, né, que foi feita então a partir do teste com prótons. Então a gente define, né, que o campo elétrico positivo ele é de afastamento porque ele repele prótons, e o campo elétrico negativo ele é de aproximação, porque se a gente largasse um próton aqui positivo, ele seria atraído porque, né, os opostos se atraem. A gente segue aqui então, agora eu vou pegar aqui um exemplo, né, uma partícula positiva, né, uma partícula com uma carga imensa, e vou simular aqui o campo dela, que é um campo de aproximação, perdão, um campo de repulsão. O que a gente vê aqui? Se eu largar uma partícula negativa aqui do lado, né, logicamente ela vai ser atraída, né, uma partícula negativa. O campo elétrico é de afastamento, mas os opostos se atraem. A gente se atém a essa regra. Claro, o campo elétrico é de afastamento por definição, mas isso não vai contra o que a gente já viu. Os opostos se atraem de igual forma. Então, aqui existe uma força de atração entre as duas partículas. Agora, né, se eu botasse essa partícula mais perto, está mais perto, o campo elétrico é mais intenso, logicamente, maior será a força de atração. Se eu colocar mais perto ainda, o campo elétrico é mais intenso ainda, maior será a força de atração. Pegando um caso extremo agora, se eu colocasse muito longe, né, aqui então a atração seria tão baixa que a gente poderia considerar desprezível. Opa, não sofre influência porque está muito longe do campo elétrico gerado pela carga em questão. A gente segue aqui agora então com mais umas definições. No caso, campo elétrico positivo, as setas apontam para fora, um campo elétrico de afastamento. Campo elétrico negativo é um campo elétrico de aproximação. E como que a gente mede a intensidade dele? Como eu posso dizer que um campo é mais intenso e outro é menos intenso? Na verdade, não depende do sinal, depende mais da carga elétrica e da força que ele realiza. Por exemplo, se eu pegasse um ponto aqui, por exemplo, aqui onde está meu mouse, e quisesse determinar o campo elétrico naquele lugar ali onde meu mouse está, eu teria que ver a força que é gerada naquele ponto ali, conforme a carga que eu estiver aplicando. Assim eu vou poder calcular a intensidade do campo elétrico quando tem a força e a carga. É uma das formas. A gente tem outro formato aqui para calcular a intensidade de campo elétrico, que dessa vez envolve a distância entre as duas partículas. Então, no caso anterior, a gente tinha força e carga elétrica para descobrir a intensidade de um campo elétrico. Agora, nós temos aqui
né, a intensidade do campo elétrico com uma distância entre as duas partículas. Nesse caso, a gente vai levar em consideração a constante eletrostática, então a gente tem que estar atento se isso aqui está acontecendo na água, se está acontecendo no ar seco, se está acontecendo no vácuo. A gente tem que ficar atento também à distância, que tem que estar sendo sempre medida em metros, e ao módulo da carga geradora, né? Módulo a gente já está acostumado a lidar. Pessoal, espero ter sido bem claro. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Gente, desejo a todos aí bons estudos.